Ô Fábio Piperno, como é que você avalia a maneira como o presidente da República traz esse benefício para essas pessoas que ganham até R$5.000, colocando na oposição do tema os ricos que ou sonegariam o imposto ou que não gostariam das políticas que hoje o presidente Lula traz para essa população? Bom, é preciso entender duas coisas. De fato, ele coloca, sim, tudo isso dentro de uma retórica mais agressiva, não há dúvida em relação a isso, porém ele também não está mentindo. Há um grupo muito grande, por exemplo, vamos lá. Que foi? Calma, vamos imaginar que o sujeito tem um rendimento de R$100.000 por mês. Ele trabalha, ele é executivo de uma empresa e tal, R$100.000 por mês, e ele consegue receber isso pelo Simples. Ele vai pagar alíquotas que vai ser de 11, alguma coisa e tal. 16. Oi? 16 algum... Mas depende do 16, serviço que vai prestar. Depende da atividade, né? Não pode. Mas, assim, todo mundo que quer dá um jeito de entrar no Simples. Então, 16, né? Que seria a faixa mais alta, né? Uhum. Muito bem. Aí eu pergunto o seguinte. Por exemplo, o sujeito que recebe R$15.000, o sujeito que trabalha, que tem o seu desconto na fonte e tal, R$15.000, ele não vai ter uma contribuição, ele não vai ter um desconto de imposto, tal, ele não vai pagar um imposto proporcionalmente maior? É claro que vai. Eu não estou dizendo que eu vejo o valor bruto, estou dizendo proporcionalmente maior. E também não estou dizendo que seja errado o sujeito que está no Simples, até porque é um outro, né, um outro regime e tal, até para beneficiar pequenas empresas também. Mas o fato é que isso criou uma distorção. Isso criou uma distorção que tem que ser corrigida de alguma forma. Não estou nem dizendo que tem que ser... Vejam, não estou dizendo que tem que aumentar a taxação do Simples. Explicar com muita calma, porque daqui a pouco chove mensagem disso. Eu só estou pegando um exemplo de algo concreto, algo que existe. Então, alguma coisa precisa ser feito, sim. Fala, Segré. O presidente está dando uma informação errada. Por quê, Segré? Porque uma pessoa que não paga imposto porque ganha mal, porque ganha muito dinheiro, não necessariamente está sonegando. Vamos tomar o exemplo do Super Simples que Piperno colocou agora. O Super Simples é uma categoria legal, tributariamente aceita, que é para determinadas atividades, nem todas elas podem entrar no Super Simples. Paga um valor menor, mas a pessoa que está com CLT e ganha, por exemplo, os R$15.000 que menciona o Piperno, tem direito a 13º, tem direito à colocação da aposentadoria, tem direito ao FGTS, tem direito às férias remuneradas, inclusive... Desculpa. Como não? Seletista não tem? Desculpa. Eu não estou mencionando esse tipo de... Estou falando o seguinte, imposto de renda na fonte. Tudo bem, mas mesmo assim, a pessoa ganha 15.000, tem imposto de renda na fonte e tem benefícios de férias remuneradas, 13º, CLT, muito provavelmente vai ter o plano médico também incluso, porque são valores de salários altos. O Super Simples não tem isso não, se ele quer tem que pagar. Se ele quer sair de férias, tem que tirar o dinheiro dele. Daí, se ele quiser 13º, Super Simples, não tem 13º ele. Eu não tenho, Segredo, 13º não, mas férias. Ele que vai ter que tirar desse valor, então, mas temos que juntar tudo, senão a gente dá só uma informação. Vamos lá, tomemos outro exemplo. Não é Super Simples, tem uma empresa, lucro presumido. Quem paga na legislação, sabe que o presidente quer mudar a legislação? E no caso do Super Simples não tem um terço de férias. Não tem. Não estou falando de um terço de férias, eu estou falando, por exemplo, os 30 dias de férias... Férias remuneradas. Então, mas... Não tem, existe, Super Simples não tem. Não tem, na regra, não está lá escrito, mas as empresas acabam concedendo isso. Ué, nós aqui... Mas vamos lá, mas aí não necessariamente é Super Simples. Quando você tem uma empresa de lucro presumido, imaginemos que a atividade não permite Super Simples. Então você vai e paga lucro presumido. É pessoal, e não entra no MEI, que dá uma quantidade baixa de faturamento. Suponhamos, lucro presumido. A lei determina que quem paga o lucro é a empresa. A partir de 1996... deixou de ser tributado a distribuição de dividendos. Até 96 era.
Depois de 96, a lei mudou. Não foi uma sonegação. Quando o presidente fala, aqueles que ganham muito sonegam. Pô, tá jogando a culpa naqueles que ganham muito não pagam. Ele falou sonega. Quer passar de novo? Passa, por favor, de novo o tape. Ele falou sonega. Ele falou em sonega, mas ele não está dizendo que todo mundo sonega. Roda de novo. Vamos lá. Sonega. Ele falou sonega. Vamos ver. Ele usou o verbo sim. Roda aí. Agora nós vamos anunciar dia 18 que quem ganha até 5 mil reais não pagará mais imposto de renda nesse país. Porque a verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. É descontado na folha de pagamento dele. Mas quem ganha muito, às vezes nem paga. Inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar. Então o que nós queremos é salvar o povo trabalhador, sabe, de pagar o imposto de renda, enquanto muita gente rica sonega. Eles não gostam, mas não gostam mesmo. Tem gente que fica muito nervoso com esse tal de Lula, só quer cuidar de pobre, só quer cuidar de pobre, só quer cuidar de pobre. Eu quero cuidar. Sabe por quê? Porque quem precisa do Estado são as pessoas mais humildes. As pessoas mais ricas não precisam do Estado. Quem precisa são as pessoas mais pobres. 4h22, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas seguimos. Vai lá. E depois eu vou passar para os nossos amigos que estão online. Não pagar imposto, nesse conceito empresarial, não é sonegar, é o que a lei determina. Se quiser, muda a lei. Mas hoje a distribuição de dividendos não está prevista para pagamento de imposto. Por quê? Porque quem paga é a empresa. A empresa paga 34% de imposto de renda sobre o valor que vai determinar o gap, entre o valor que ele fatura e o custo que ele tem. A diferença paga 34%. Se for pelo lucro presumido, empresa de serviço, uma pessoa, eu, vocês, qualquer um, faturou 100%. 32% é a base imponível. Sobre 32%, paga 34% entre imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido. Então não está sonegando, está pagando. O presidente está colocando. Aquele que tem muito dinheiro está sonegando. E você que tem imposto... Falou, ele usou a palavra sonegar. Então, pera lá, ele falou o seguinte... Você está traduzindo, presidente? Não, você talvez não tenha ouvido tudo. Ele falou, às vezes, e depois ele falou... Muita gente. Ele não falou todo mundo que recebe isso. Ele falou, repito, então ele falou, às vezes sonega, e depois no fim ele fala, muita gente recebe e não paga. Mas não é Há sonegar. Alguma inverdade nisso? Está errado. Não é sonegar, é cumprir a lei. Eu não pago o imposto de renda, distribuição de dividendo, porque a lei não cobra isso. Quem falou do Simples fui eu. Quem deu o exemplo do Simples fui eu, não foi ele. Ele falou que, às vezes... Por último, para não esticar... Uma outra questão tem a ver com a metodologia de que, como tem um que paga, o outro não paga. É a polarização que o presidente insiste em colocar, de que um não tem porque outro tem muito. Não, libera, traz mais capitalismo a ver como aquele que não tem. Se ele quiser e se esforçar, ele vai ter.